Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao Podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 34, publicado em 31 de agosto de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa Academia Internacional de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é Enneagrama e carreira, algo tão importante para o sucesso profissional e para a autorrealização. E como tudo nessa vida, existem os padrões de carreira para cada tipo do Enneagrama. Padrões que são bons e outros que não são dos melhores. E esse episódio busca compartilhar com vocês esses padrões e você, conforme o seu tipo, pode rever aí o que você pode fazer de melhor na gestão da sua carreira. E uma das coisas que é importante saber é que a gestão da sua carreira depende principalmente de alguém que é você. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode ter incentivos de pessoas da sua empresa ou de amigos, né, conforme a tua área de atuação, que pode também não ser só em empresas, mas depende de você. E é bom fazer um planejamento de carreira. Embora a gente tenha também que se manter aberto ao que a vida nos traz, né? Às vezes, né, a gente usa aquele ditado: se quiser fazer Deus rir, conte-lhe dos seus planos, né? Mas isso também requer você ter um planejamento se mantendo um pouco mais flexível em relação a ele. Carreira é algo que requer pensamento de longo prazo, coisa que hoje em dia não é das mais fáceis de se achar, principalmente se você for das gerações mais modernas, geração Y, geração W, geração Z e os millennials, né? Aqueles que são também a geração Y, e que tem a ver com aquela coisa de não querer esperar para ter êxito, para querer estar num papel mais de liderança ou estratégico. E isso precisa ser contido, porque a vida não é tanto assim. Agora, carreira também requer networking, contato, manter-se em contato com pessoas, porque é por aí que a gente consegue oportunidades de carreira. E esmagadoramente a coisa da indicação pessoal é a que mais conta para que as pessoas consigam posições, né, de empregos ou outras oportunidades profissionais. E carreira pode ser pensado também quase que numa coisa que mistura o profissional e o pessoal. Existe sim um pouco de carreira, ou seja, algo crescente de importância nas coisas pessoais, de se tornar, por exemplo, mais influente, de cooperar mais com as pessoas, com o futuro. Dá para pensar um pouquinho aí sim carreira pessoal, mas em geral a gente vai falar aqui de questões profissionais ao falarmos de carreira. E os tipos do Enneagrama contam demais, gente, nisso de carreira. Tem padrões muito claros para cada tipo, que trazem sucesso, muitas vezes, é um estilo de cada um, mas que também, às vezes, atrasam o sucesso ou criam riscos dentro dessa trajetória de sucesso das pessoas, né? E vamos olhar um pouco para isso hoje, lembrando que também os tipos, a sequência instintiva do autopreservação social, sexual, que a gente já abordou num episódio lá atrás do Mundo Enneagrama, talvez você queira ouvi-lo agora ou ouvir mais uma vez, né? Essa sequência instintiva também conta demais. Então, a autopreservação dominante tende a ser mais conservador, manter na sua mão o que ele já tem, ser um pouco menos ambicioso, talvez, embora para alguns perfis, como 3 e outros aí, não seja bem assim, né? Mas, em geral, o autopreservação dominante tem mais resistências à mudança. O social tende a ser mais ambicioso e querer crescer numa coisa de status, né? De até assumir a liderança e ter mais visibilidade. E os sexuais dominantes tendem a querer ter uma posição não tanto de prestígio, de destaque, mas mais de carisma e de algo que tem a ver com intensidade
nas posições de carreira. Então veja isso e ou você se baseie nisso se quiser aproveitar isso para ter mais êxito, ou você, se quisesse trabalhar aí para se desenvolver, tente conter um pouco essas tendências conforme o seu instinto dominante. E também o instinto reprimido traz aí algumas coisas. Então, se a autopreservação for reprimido, os passos de carreira vão tender a ser mais ousados, menos conservadores, né? E o social reprimido tende a não considerar posições de status. Já o sexual reprimido tende a ficar um pouco assim numa reação ao que surge para ele e não só de ir lá cavar espaços, né? Então olhe para essas tendências e tome uma decisão consciente. Agora, falemos aqui dos 9 tipos nessa coisa aí de carreira. Então, os instintivos tendem a ser práticos e cair um pouco nos papéis mais operacionais, embora possam se tornar muito estratégicos e que sejam de liderança, mas tem essa tendência, talvez, de ficar no controle, né, que tende a ser muito forte. Então, ser um pouco mais o supervisor, sabe, na carreira, aquele que cria, talvez, uma inviabilidade para ele crescer mais na carreira, porque ele tem que ficar no controle demais. Então, mesmo que ele esteja numa posição lá em cima, ele não abre muito mão dessa supervisão e do controle. E o 9, inclusive, mesmo que não aparente isso. E aí a gente tem que sempre considerar essa junção do instinto dominante com o tipo, que é o que chamamos de subtipo. Também olhe lá os 27 subtipos num episódio anterior nosso, que inclusive foi uma entrevista que eu fiz com a minha sócia, Bee Chestnut, tá? Ela que é bem especialista nos 27 subtipos do Eneagrama. Mas o 8, aí ele tende a ser mais mandão, assumir essas coisas de liderança e crescer, às vezes, muito rápido, verticalmente. Mas aí na carreira ele coloca, às vezes, algumas coisas a perder quando ele se torna a pessoa que destrói um pouco aquilo que existe para construir o novo. Né? É um pouco do esquema de liderança do 8. E aí na carreira, às vezes ele cresce de maneira meteórica, só que acaba trocando os pés pelas mãos e saindo, e aí mudando, e querendo sempre ter desafios muito grandes na frente, e tende a não ficar só numa coisa de navegar naquilo que ele já fez. Né? Então ele vai sempre se colocar desafios novos, talvez de uma maneira excessiva. Ainda em carreira, o tipo 8 pode ter essa tendência de desafiar demais as pessoas e perder oportunidades por isso, de ser visto muito mais como a pessoa que destrói do que a pessoa que constrói. Olha lá, não vai cair na negação se você for tipo 8. Ouça outras pessoas para saber se elas concordam ou não com isso, porque isso gera um viés das pessoas não te considerarem para algumas posições que requerem mais conciliação e um lado político. Então, para a carreira dar mais certo, é fundamental o lado diplomático, o lado político, de não ser aquele que vai comprar as brigas sozinho. Né? E o 8 tende a ir lá comprar as brigas dos outros, inclusive sendo muito facilmente manipulado pelos outros ao fazer isso. E se você for 8, você tem uma tendência a ser ingênuo, de não ver isso e querer sempre ser o que vai restituir a justiça, né? Prejudicando seus passos de carreira. Mas cuidado também, tipo 8, na gestão da carreira, para não pensar só naquilo que vai ter mais poder. Né? Às vezes vale a pena separar e pensar: é isso que eu quero? É isso que vai me deixar feliz? Né? Será que eu não quero também um pouco mais de tranquilidade para mim nas posições que eu vou ocupar? E não ser tão rígido, né? Falar assim: isto é o que eu quero e o resto eu não quero. Então tem que se manter um pouquinho flexível quando tem a ver com a carreira, porque a gente não sabe quais oportunidades vão se abrir antes. Já o 9 não pensa na própria carreira e pensa, às vezes, na carreira dos outros. O 9 tem que aprender a se valorizar, a se priorizar.
e pensar no que são boas alternativas. E como é difícil para o 9 olhar para dentro e saber o que ele quer, ou saber quais as oportunidades para ele próprio, peça ajuda para outras pessoas mapearem isso para você. E ajuda para os outros te incentivarem a ir para cima, para conseguir novos passos de carreira. Cuidado com a fixação da indolência, e tivemos um episódio lá atrás que fala das 9 fixações. Cuidado que a indolência faz você pensar mais baixo, não tão alto, né? Não subir as expectativas e mirar para cima. E até fazer uma carreira que busca mais modéstia do que precisa. Muito comum os noves não reconhecerem os seus talentos, ou, caso reconheçam, não irem para cima para conseguir posições mais de destaque. Então tem que ser um pouco mais enfático ao brigar por si mesmo e a se colocar lá numa competição por carreira. Porque nem sempre o 9 é bom de competir, ele tem essa coisa mais de cooperar, né? E às vezes põe os outros na frente e ele vai ficando. Então, atraso no progresso de carreira é algo que, infelizmente, a gente vê muito no padrão 9. Então, romper isso com a ajuda dos universitários, né? Com aquela coisa de pedir ajuda dos outros para não acontecer isso. E ainda no padrão de carreira do tipo 9, não se deixar levar tanto só pela vida, de protagonizar seu próprio desenvolvimento de carreira, sabendo o que você quer e o que você não quer de antemão, não só seguir o que surge, né? Estar aberto para o fluxo da vida, mas também não dar uma de bobo, de falar assim, ok, você precisa disso, eu vou lá, e depois se arrepender lá na frente, né? Isso é algo a ser trabalhado se você for do tipo 9. Tipo 1 na carreira, pensa hierarquicamente. Tende a querer crescer verticalmente apenas e não alternar para outras áreas, não fazer aquilo que é movimento lateral ou diagonal, para mudar um pouco o perfil. E o 1 é um dos que mais tende a se especializar, junto com o 5, tá? Há outros especialistas, claro, mas é mais comum para quem é tipo 1. É uma coisa de carreira, é perceber que como você faz tudo de um jeito que é mais certo e é o que corrige os erros dos outros, pode ser que você acabe inadvertidamente se tornando insubstituível naquela área. E aí as pessoas não vão querer te tirar de lá para fazer você crescer, né? Então, deixa a coisa funcionando e depois que tiver bom, deixa só essa rotina e começa a fazer mais o meio de campo, conversar com outras pessoas, não só para aquele trabalho que você faz, mas também para você aproveitar oportunidades e se colocar como alguém que pode sim crescer, e cuidado com o medo de não errar ou de receber crítica. Vai para cima nisso, e se receber um pouco de crítica ou fizer erros por você não conhecer tanto daquela outra oportunidade, você vai lidar com isso um pouco melhor. Cuidado para não se autocriticar em excesso, do ponto de vista disso minar oportunidades de carreira para você. E pegue ideias com outras pessoas, porque existe uma chance aí de que você tenha um pensamento mais rígido, se você for do tipo 1, e não contemplar tantas alternativas de carreira. Então peça ajuda para ver o que você não vê, né? E não fazer uma microgestão de carreira em vez de uma macrogestão de carreira. Pensar mais abstratamente, pensar mais de maneira flexível. Já os tipos emocionais do Enneagrama tendem a pensar a carreira conforme o estímulo e o entusiasmo do momento, conforme também o que as outras pessoas querem, esperam deles, e aí tem uma excessiva dependência do que os outros acham de você, se você for 2, 3 ou 4, ou tipo emocional do Enneagrama, e cuidado então com isso. Mas vá um pouco nessa coisa também, que vale a pena, de seguir as suas emoções, de se manter mais ou menos flexível, né, entusiasmado. Mas cuidado para não se deixar levar só por relações interpessoais ou por algo que te entusiasma outro,
hoje, mas não necessariamente no futuro, e cuidado para não tomar decisões só de maneira emocional. Tem que aprender ou garantir com outros amigos que você tem uma análise racional das coisas, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, aí no que a gente chama de matriz SWOT, né? Para a sua carreira, né? E às vezes querer um destaque, né? Como alguém que quer aparecer, cuidado, não necessariamente isso vai ser algo que vai te fazer feliz, né? E vai te criar um pouco mais de dependência nessa coisa da valorização externa e do reconhecimento, que não precisa ser pela tua posição de carreira, pode ser um pouco mais por uma autorrealização, né? E cuidado só para também não fazer da sua carreira uma coisa de busca de um sucesso aos olhos dos outros. O que é sucesso para você? Como é que você vai se sentir internamente bem-sucedido? E às vezes ter ajuda para saber o que você gosta, porque nem sempre é muito fácil, sobretudo para o 3, também para o 2 e menos para o 4, não é tão fácil saber o que ele gosta. Então, cuidado com isso. Mas vamos falar do 2. O 2, nos processos de carreira, tende a priorizar funções, né, posições que permitam que ele ajude e dê suporte às outras pessoas. E isso pode limitar um pouquinho. Vai exercer uma liderança servidora, o que é muito legal, e aí hoje em dia permite que o 2 chegue lá numa posição maior. Mas tem sim uma tendência de que a pessoa do tipo 2 não cresça até a posição de número 1 para conseguir se manter num determinado bastidor de conversas, relacionamentos, influência, não necessariamente sendo o chefão, né? O maior aí na hierarquia. Então, olhe para isso, porque às vezes você tem a chance e pode ser bom para você de ser o maior na hierarquia. E aí, às vezes, o 2 evita posições de carreira em que ele vai ter que contrariar muito outras pessoas, sejam de dentro da empresa, né, pessoas subordinadas ou de outras áreas, ou de fora, fornecedores, clientes. Às vezes, na posição mais elevada, o 2 tem que falar mais não. E muitas vezes é difícil isso para quem é tipo 2, o falar não. Então tem que aprender. Caso você queira progredir realmente mais na carreira, tem que aprender a falar não e ir contra, né? O que pode ser bom para o seu autodesenvolvimento. Agora, claro que o 2 tende a fazer bons relacionamentos, networking, e ser, trabalho em rede, né, o networking, e ser um pouco mais político, né, diplomático, o que pode ajudá-lo na ascensão de carreira também. Conhecer muita gente e estar sempre buscando bons relacionamentos. Embora às vezes o social reprimido desses 3 tipos, o 2, o 3 e o 4, façam com que não tenham tanto networking assim, né? E não sejam tão diplomáticos assim. E por fim, do tipo 2, quero dizer que a carreira pode ficar um pouco mais amarrada naquela posição de auxílio para outras pessoas ou de se tornar indispensável, criar uma coisa de que o outro dependa de mim. E eu fico dependente dessa dependência do outro, né? E isso é uma armadilha de carreira. É algo que não necessariamente ajuda. Então eu permaneço naquela área porque eu sou valorizado, naquela posição porque eu sou valorizado. Mas e aí outras oportunidades para você? E também o que você quer de verdade para você? Né? Sem pensar nos outros. E sem pensar nessa necessidade menor aí, menor no sentido de que é forte demais, mas que não é tão estratégica no fundo, de que você seja reconhecido pelos outros. Né? Seja visto como alguém competente e que tem as condições e que tem uma boa imagem. Então, cuidado para isso não se tornar excessivo. Já as pessoas do tipo 3 tendem a pensar na carreira com muita ambição e com impaciência se estiver demorando muito. Tipicamente eu vejo assim,
Aos 29 anos de idade eu tenho que ter chegado em tal patamar. E se eu tiver nos 26 e não tiver progredido o suficiente, eu vou mudar, tem que fazer, tem que acontecer. Então, cuidado com o pensamento demasiado de curto prazo na sua carreira, né? E ser um pouco mais paciente. As pessoas do tipo 3 também têm um padrão de carreira de querer crescer verticalmente, de ter posições de destaque, achando que isso é ser bem-sucedido. Crescer, ganhar mais dinheiro, ser mais reconhecido. E não necessariamente isso é o que vai te fazer mais feliz. Você quer ter mais sucesso ou quer ser mais feliz? Às vezes tem o burnout para todas as pessoas, mas para o tipo 3 é um pouco mais comum de crescer tanto na carreira e ficar só trabalhando e com muito alto desafio, assumindo todos os desafios que vêm pela frente e não necessariamente ficar bem de saúde, né? E aí ter problemas de estresse mais violentos e que fazem o 3 parar. Infelizmente, o 3, muitas vezes na sua carreira, acaba sendo parado pela vida. E aí, quando o 3 é parado pela vida, ele perde tudo que ele fez de carreira ou tem que repensar tudo. E é comum a pessoa do tipo 3, lá na frente, com muito autodesenvolvimento, sentir que tem que sair do local onde ele está, porque virou um vício para ele de buscar só trabalho ou reconhecimento. Então, cuidado com o excesso disso e pergunte-se o que eu quero, o que eu gosto, como que eu vou estar mais realizado por dentro, independente do que o outro acha, né? E será que não vale a pena eu assumir algumas posições, mesmo que temporariamente, mesmo que os outros não me valorizem? Será que eu não baseio o meu conceito de sucesso naquilo que o outro vai ver que eu tenho de bom? O que ele acha que é ser bem-sucedido? E será que eu não me baseio muito nas expectativas alheias? Então pense sobre tudo isso se você for um tipo 3 aí e pense mais no longo prazo, com um pouco mais de paciência na sua progressão de carreira. Tipo 4, muitas vezes se desilude rapidamente com a carreira que tem e quer mudar. Né? É aquela coisa de que o que está presente eu não valorizo mais o que está ausente. Eu me torno muito crítico, então cuidado com isso. Tem uma coisa a aprender, se você for do tipo 4, que é contentar-se com o que está aqui agora. Não só com uma idealização de futuro ou uma nostalgia de passado. Cuidado para não cair nessa nostalgia ou nessa idealização. E sendo tipo 4, valorize um pouco mais o dia a dia, o comum, aquilo que vai me levar a uma coisa melhor no futuro. Não só algo que me contente hoje. Porque se você for tipo 4, vale a pena se tocar mais rapidamente que você tende a se desanimar com as coisas depois de um pouco tempo. Né? E será que isso não é uma coisa do seu ego? Será que você não pode simplesmente fazer o mais simples e olhar mais para fora e ver como você está mais calmo se você fizer o simples, a rotina? Carreiras em determinados momentos implicam você desenvolver rotinas, né? Fazer um pouco mais do mesmo e não só o novo o tempo todo, né? Não querer ficar se estimulando com coisas novas, porque aí vira uma história sem fim. E para conseguir isso tem que olhar para fora e não só para dentro, para o coração que está sempre querendo o diferente. E a mente também lá dentro quer isso. Então não olhar para fora, ficar mais na atividade que você está fazendo e curtir aquele processo, aquela rotina como algo que está te tranquilizando, né? Que você não precisa ficar inovando todo dia. Outro padrão de carreira do tipo 4 é o auto-boicote. Na hora que está dando tudo certo, eu saio. Ou eu começo a criar pelo em ovo, né? E, por outro lado, o 4 tem essa tendência de buscar uma carreira que outras pessoas não buscam e que muitas vezes oferecem alternativas de carreira que são muito boas. E tem uma coisa muito curiosa que eu percebo nas pessoas do tipo 4. Quando eles vão fazer testes vocacionais,
eles veem que poderiam ser muitas diferentes coisas, e não só uma vocação profissional, né? Eles muitas vezes vão seguir só um rumo de carreira, mas têm a oportunidade de se dar bem em todas as áreas, né? Isso é uma coisa que a gente vê empiricamente aí nos quatro, sobretudo o quatro autopreservação, né? Agora, passemos para os mentais. Os mentais usam de muita lógica na progressão de carreira, e para eles o tema de planejamento de qualquer coisa é mais fácil de ser visto, né? E de pensar alternativas, diferentes cenários. Por outro lado, pode ser que só sigam a racionalidade e não o que o coração deles está mandando, e não também o que a vida está trazendo, né? De não fluir porque eu quero controlar esse meu planejamento e me torno um pouco rígido com esse planejamento. Agora, os 5, eles podem priorizar posições que são mais blindadas, no sentido dos outros não virem ficar dependendo deles. E também ele se torna mais especialista. Acho que ainda mais do que o 5 tem essa tendência de ser especialista, mais técnico, de conhecer tudo de uma coisa, que faz com que ele não ambicione voos mais altos de carreira às vezes. E a gente vê muito o 5 ficando contente com o que ele já conquistou, e aí vive uma vida com menos recursos e tudo bem, e vive uma coisa de não querer crescer tanto, querer muito mais aprender ou ter a vida sob controle, de não ter tantas demandas externas e de não estar numa posição de muita visibilidade, né? Embora para o 5 social, mais uma vez, possa haver uma exceção nisso, né? Agora, os 5 são muito estratégicos, são muito bons de visão, assim como os 4, né, de visualizar algo lá na frente, melhor do que outras pessoas. E, por fim, eles são, em geral, muito cultos, muito estudiosos, e isso, quando eles demonstram para os outros, é muito bom, né? Habilita que ele tenha novos passos de carreira. E os 5 também se beneficiam de um pouco mais de flexibilidade, de mudar de área, crescer mais horizontalmente ou diagonalmente, né? Ter uma promoção em outra área, ou de fazer um plano de carreira que seja mais ambicioso, de não só ficar restringindo o que ele precisa, de viver com menos, né? Então é por aí, tipo 5, reflita aí o que é melhor para você e o quanto que não te desenvolve se você estiver numa posição com mais demandas para cima de você. Mas é muito difícil, viu, para o 5. Agora, o tipo 6 tem uma tendência de não se sentir capaz e de boicotar o próprio sucesso mais do que nenhum outro tipo do enneagrama. De falar não para uma promoção, de achar que não dá, que não consegue, e aí mandar uma mensagem de que não quer, né? Uma mensagem direta ou indireta de que ele não quer. Então, cuidado. Na hora que vier uma oportunidade de promoção, fale sim, mesmo que você volte atrás depois, mas fale sim, eu estou interessado. Aprenda a falar mais a palavra sim de cara. E trate esse seu medo, insegurança, ansiedade com a ajuda de amigos, de terapeutas, porque não é fácil você sozinho ver o lado bom e competente seu na carreira. E vale a pena você se desafiar buscando novas posições. Cuidado para você não passar mensagens de que você não precisa crescer, né, na carreira, verticalmente. E aí se sentir mais incapaz e ter essa fixação voltada à covardia, né, de você não querer se colocar lá na posição mais de vidraça, né, e ficar mais onde te dá segurança. Cuidado com isso, embora você possa optar por isso se quiser se sentir mais confortável. É que do ponto de vista do autodesenvolvimento, a gente tem que vencer a necessidade de conforto, tá? Não é a melhor das coisas. E por fim, o tipo 7. O que acontece? Movimentos laterais de carreira. Ok, já vi isso, agora eu quero pular para outro galho. Quero fazer outro tipo de carreira. Quero ver o que mais tem de interessante aqui.
e aí muda de novo, e de novo, e de novo, e aí vai fazer cursos que não tem a ver com o primeiro curso que fez, ou seja, vai querer ser generalista, não especializado, e não vai aproveitar da progressão de carreira que acontece mais quando ele tem um pouco mais de paciência de ficar numa área, né? Não querer mudar tão rapidamente. Você pode, enquanto tipo 7, encontrar alternativas de se autoestimular dentro do mesmo trabalho, né? Você consegue mudar a moldura do seu quadro, né? Fazer o reframing, aquela coisa de você ver o lado positivo em onde você está e aprender a lidar com rotina, né? Com o que a gente chama de flecha para o ponto 1 do Eneagrama, de você conseguir ter pés no chão e seguir o dia a dia, aproveitando mais aquela coisa de ir até o fim e ficar contente por ter conseguido ir até o fim. E fechar as janelas, não ter excessivas possibilidades de carreira, né? E não se basear só nas recompensas de curto prazo. E dar-se algumas recompensas por você conseguir se manter numa trajetória de carreira. Por outro lado, o 7 é bom de manter uma certa flexibilidade, só que tem que fluir com a vida. O que a vida traz, e não necessariamente o seu próprio planejamento de alternativas. É isso, pessoal, sobre o Eneagrama em carreira. A gente ensina mais sobre isso nos nossos cursos, né, mais técnicos profissionais de Eneagrama, onde se aprende muito. O curso de habilidades e o curso de soluções. Que, se você estiver ouvindo esse podcast quando ele foi lançado, tem turmas aí online abertas para esses cursos em setembro e outubro de 2023. Se você estiver ouvindo esse podcast mais adiante, essas datas já tiverem passado, tem um planejamento aí na agenda para novos cursos. Veja a nossa agenda no site cpenneagram.com. C de casa, P de pato, Enneagram em inglês, com 2 N's e sem o A no final, .com. Fique de olho aí, veja no descritivo do episódio outros links. Quem sabe você queira também se tornar um membro da CP Online, que, aliás, no passado se chamava Mundo Enneagrama, né? Agora é o nome do nosso podcast. E a gente chama de CP Online, essa plataforma da nossa escola internacional, para membros, no qual a gente acaba postando muito mais conteúdo do que falamos aqui no podcast. Então, se você gosta do podcast, primeiro avalie ele bem lá, por favor, né? Na plataforma que você vê, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, não importa, vai lá, dá uma boa avaliação para nós, porque nos ajuda muito. E depois você veja se quer ir além, né? Se você estiver empolgado para ter mais desenvolvimento nas coisas do Eneagrama para você. E nós temos ali um mundo de coisas, por isso o Mundo Eneagrama. O Mundo Eneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. E envie-nos sempre e-mails com sugestões, perguntas, inclusive porque a gente precisa de perguntas para um episódio que está chegando aí, que é o novo Perguntas e Respostas, para fecharmos esse terceiro trimestre de 2023. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Eneagrama.